o Vitor vai falar para a gente um pouquinho mais especificamente aí da membrana líquida de silicone e tem essas experiências de obra, tem essas experiências comparativas com outros sistemas aí. Bom, vamos entrar aqui na parte, então, mais técnica, um pouco da membrana de silicone, as propriedades dela, como é que é formulado o produto, como é que a gente encara esses tipos de cobertura, onde que pode ser aplicado, onde que não pode, e trazer um pouco da minha vivência de obra, do que a gente tem visto no dia a dia com clientes, com telhados, em termos de dificuldades mesmo do estado desses telhados, oxidação, como está aí na foto, está aqui atrás de mim também, na foto de capa. E, ao final, como o Matheus já falou, surgindo alguma dúvida, a gente deixa um espaço, vou tentar ser o mais breve possível aqui para a gente ter essas perguntas e respostas. Então, primeiro, por que utilizar o silicone, né, ao invés de outro material? Os silicones eles são altamente estáveis e resistentes a intempéries. Então, eles permanecem flexíveis, mesmo depois de um longo período de exposição a raio UV, tanto que se dá a garantia, que nem já foi falado, de 10, 15, 20 anos, e a vida útil de referência desse material é muito superior a isso. O produto vem pronto para uso, então não requer qualquer mistura, diluição, é aplicado em camada única, é um produto puro, 100% silicone, então isso garante propriedades excelentes de alongamento, de refletância, de emitância, enfim, que a gente vai entrar mais a fundo em cada uma delas. Tem o maior alongamento da categoria, são 542% de alongamento para o Endurance, nós utilizamos a linha Endurance da GE, a expectativa de vida útil acima dos 25 anos, baixíssima emissão de voláteis, totalmente impermeável, não é afetado por água parada, então o Alexandre falou, a gente enfrenta dificuldades, né, de caimento, de estrutura que não está atendendo como deveria, e a gente consegue aplicar essa membrana de silicone, diferente de alguns outros sistemas, ela resiste impostamente de água. Camada única e sem necessidade de primer, inclusive em superfícies oxidadas, então isso economiza tempo, custo, minimiza as interrupções de operação, a gente não precisa, na maioria dos casos, paralisar a operação abaixo da cobertura, e com isso a gente não para a máquina, né, não prejudica a empresa. De quebra, a gente ganha em conforto térmico e eficiência energética. O produto é certificado Energy Star, CRRC, que é de telhados frios, enfim, menor consumo de energia para esses sistemas de climatização, e o produto possui diversas certificações internacionais, incluindo a FM Global. Isso é um diferencial muito importante quando a gente fala de grandes telhados, de empresas multinacionais, empresas que têm essa necessidade. É um produto isento de solventes, então é uma solução ambiental melhor, mais responsável, e repara praticamente todo tipo de telhado. Aqui no lado tem as membranas TPO, EPDM, PVC, membranas asfálticas, metais, concretos, espumas de poliuretano, enfim. A grande maioria dos materiais disponíveis no mercado e empregados em cobertura, se não todos, a membrana de silicone pode ser aplicada. Então, aqui eu trago algumas fotos de situações que a gente encontra. Aqui também passar algumas fotos de obras em telhados metálicos com oxidação, porque a gente consegue ver que a telha está bem oxidada, isso aqui é um telhado zipado. Aqui também. A telha é importante que ela esteja íntegra, né? Então, quando a gente fala de oxidação, são oxidações superficiais em que não afetou ainda a integridade da telha, né? Ela não está podre, no termo mais popular. Ela está oxidada, ela vai desenvolver o processo de oxidação, vai piorar, vai levar a um ponto em que tem que trocar o telhado. Então, a gente consegue intervir nessa situação, aplicar a membrana de silicone e ter o prolongamento da vida útil da cobertura. Aqui, né, o processo de corrosão, como é que acontece. Do lado ali um exemplo pontual de oxidação. Bom, aqui eu trago algumas propriedades do sistema de silicone, do Endurance, do GE, principalmente as que estão destacadas ali, o teor de sólidos, em volume 90%, e ali tem os métodos de ensaio, né? Em tudo que ele atende, as normas internacionais mais rigorosas, todas elas estão em conformidade. Tempo de aderência de 20 a 30 minutos,
Inclusive, depois de aplicado o produto, quando a gente fala de facilidade de aplicação e de versatilidade dele, depois de meia hora aplicado, pode chover que não afeta mais a membrana. Então, é um produto que garante um range de aplicação, por ser camada única, não precisar de primer, e essa capacidade de absorver uma chuva meia hora depois, muito boa. Alongamento de 15% a 42%, a gente já falou isso antes. A dureza Shore 36 é uma dureza muito boa. Refletância, que nem o Alexandre falou, 88%. Emitância 0,9, isso é um índice muito bom. E o SRI, que é o índice de refletância do material, 111, isso pela STM 1980. Então, a gente entra nisso um pouco mais para frente aqui em conforto térmico. Bom, primeiro, por que o silicone tem esse desempenho? E por que a gente sempre compara ele com outros materiais que a gente vê no dia a dia, vê empregados em coberturas, vê isso sendo aplicado e faz parte do nosso cotidiano, do meu cotidiano. O silicone ele é um produto inorgânico, ou seja, ele se diferencia no processo de fabricação dele, a composição química é diferente de poliuretanos, acrílicos, derivados de petróleo, betume, e isso faz com que ele fique realmente estável ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, enquanto esses materiais tendem a craquelar, ressecar, e aí sim, com essa movimentação do telhado, dilatação térmica, a gente tem a fissura e o vazamento, no silicone isso não acontece. Aqui testes, depois de 4.000 horas de exposição a raio V, as duas amostras de cima são silicone, as de baixo tem uretano e poliuretano. Então, a gente vê claramente ali que as amostras de cima permanecem intactas, inalteradas, e as de baixo já em estado de craquelamento e ressecamento. Isso aqui são amostras que foram feitas em Miami. A gente sempre se refere a algumas coisas assim lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, que o produto é americano. Então, aqui a gente tem um teste de exposição de 20 anos. E depois foi retirado esses materiais e foi medido dureza Shore, alongamento, flexibilidade, enfim. E o silicone, como pode ver ali nas duas fotos da direita, ele permaneceu com as propriedades dele muito bem seguras, né? Quando a gente fala de elasticidade e do desempenho, aí quando a gente fala de estanqueidade. Então, aqui a gente tem o acrílico, o poliuretano e 2 poliuretanos. O acrílico, em 20 anos, para você ter uma ideia, ele teve um incremento de dureza de 86%. Então, ele saiu de 50%, que era uma dureza inicial. O acrílico já tem índices de flexibilidade menores em relação ao silicone. E ele, quanto sobe essa dureza, diminui mais ainda a flexibilidade. Então, ele resseca, ele fica realmente muito duro e seco. Isso faz com que ele craquele e venha a ter vazamentos. A mesma coisa o poliuretano do centro, ele 100% dobrou, né, mais do que dobrou a dureza, e com isso ele perde elasticidade. E o poliuretano ali, por último, não foi nem possível tirar uma amostra dele, porque ele acabou esfarelando. Aqui a gente fala de ganho de peso depois do produto imerso em água, 24 horas imerso, então o silicone está destacado ali em amarelo, 0%, por isso que ele resiste ao empoçamento de água, ele não é afetado por água parada, enquanto outros materiais, consegue ver ali acrílicos e outros produtos mais asfálticos, látex também, são afetados e têm incremento de peso depois de submerso em água. Conforto térmico, aqui nós temos 3 conceitos, principalmente refletância e emitância. A refletância, como o próprio nome já diz, é a proporção de raios solares que é refletida de volta pelo telhado. Então, quanto mais próxima de 100%, melhor essa capacidade de refletância. O Enduris, o nosso sistema com silicone, tem refletância de 88%. A emitância é a capacidade dele dispersar esse calor. O silicone, a gente vê isso depois em imagens térmicas, ele é um material que se mantém muito estável também na questão de absorção de temperatura. Então, a gente pega fotos com imagens térmicas do telhado, o silicone está frio, ele não esquenta. Isso devido à alta capacidade dele de dissipar calor. E o índice de SRI, que é Solar Reflectance Index, que é o de refletância solar, o número dele é 111, é um índice muito bom, é uma escala que vai 0 a 100, Departamento de Energia dos Estados Unidos.
Nós temos duas formas de medição feitas por nós, de temperatura. À esquerda, a imagem com a câmera térmica, então a gente consegue observar uma área em que a telha está no estado natural, metálica, e à direita um pedaço que foi aplicado à membrana de silicone. A aplicação seguiu dali para diante, então eu peguei bem a foto da interseção dos dois materiais, e a gente consegue ver a diferença de temperatura nítida ali, né, de 53, 58 graus para 31, 33 graus Celsius. Então, uma redução bastante considerável. Essas medições foram feitas em março. Ou com medições contínuas, né, instalar termômetros e ter essas medições semanais, quinzenais, mensais, anuais. A gente também verifica a diminuição de temperatura ambiente. Aqui é uma situação real de medição de temperatura de superfície, né? Então, para a gente sempre ter a medição de temperatura abaixo, a ideal é esse da direita, que a gente também constata que teve uma diminuição de 19 graus, foi feito com o termômetro logo abaixo da cobertura, porque sabe bem que tem outras variáveis relacionadas à temperatura ambiente, né? Então, a gente consegue precisar que ele, sim, tem um desempenho ótimo, satisfatório, e reduz muito a temperatura ambiente por conta dessas propriedades que a gente acabou de falar. Aqui, à direita, nós temos uma foto de um galpão, um centro logístico, com membrana de silicone aplicada na cobertura. Isso é uma foto um pouco mais ampla, com uma câmera térmica, e a gente consegue observar que ele está com a temperatura bem mais baixa do que todo o entorno dele, inclusive de uma estrutura que deve ser metálica, que está bem no meio ali da cobertura, deve ser o alçapão. Então, a gente vê que o silicone ele tem essa propriedade, ele fica a redução de temperatura, ela acontece pelas propriedades dele, e isso é muito nítido quando a gente compara ele com outros materiais, principalmente nessas imagens térmicas. Bom, as certificações internacionais do produto, tem outras, mas eu trouxe aqui as principais, que é a parte de telhado, que afere refletância e emitância, que é o CRRC. Depois tem uma certificação em Miami-Dade County, FM Global, isso aqui, para mim, é uma das principais aí da membrana de silicone. Só ela, por si só, já vem com um monte de bagagem atrás aí de certificações. Enfim, é certificado Energistar e tantos outros. Normas aplicáveis que ele foi submetido a testes, tem aqui na direita, depois a gente vai aprofundar nisso se for necessário e compartilhar esse material com vocês. Então, nós temos duas formas de tratar o envelopamento de cobertura, a aplicação da membrana de silicone em telhados. A gente fala de envelopamento parcial e envelopamento total. Quando a gente fala de envelopamento parcial, a gente está falando sempre de limpeza, hidrojateamento, e a gente fala de tratamento dos pontos passíveis de infiltração, que são parafusos, emendas de telha, sobreposição de telha, cumieiras, calhas, enfim. Com isso, a gente garante em telhados mais novos estanqueidade e prolonga a vida útil dele por mais um bom tempo, que nem o Alexandre falou, para atender, às vezes, uma questão normativa de desempenho. Então, aqui tem exemplos de intervenções parciais, são reforços pontuais sendo executados, sejam em sobreposições de telha, em falhas, em buracos, ou em parafusos. Aqui alguns detalhes genéricos, técnicos, para toda obra, para toda venda que nós fazemos, para toda aplicação que nós fazemos. É feito um projeto, é feito um detalhamento, um estudo daquela cobertura. E a gente vem aqui para o envelopamento total. Então, além desses processos de limpeza, tratamento dessas interferências, desses pontos fracos, nós adicionamos uma camada de membrana de silicone em todo o telhado. Então, a gente prolonga a vida útil do telhado, garante estanqueidade. O Matheus muito bem falou, a Comfortlux tem muito tempo de caminhada já sobre telhado, sobre coberturas, e é um problema extremamente comum. Então, a empresa foi atrás de soluções disponíveis no mercado, soluções duradouras, confiáveis. Vocês viram a carteira de clientes no início, então é muito comum esses problemas que a gente traz aqui, estão no nosso dia a dia, são usuais, e a gente precisa de uma solução realmente eficiente, que tenha garantias e que não vá trazer manutenções futuras, né? Aqui são os produtos que compõem o sistema, então rapidinho, o GE Enduris é o produto que é aplicado sobre toda a superfície. O Liquid Flashing
é um produto que a gente utiliza nessas emendas de cabeças de parafuso, sobreposições de telha. A gente tem um reforço de tela, de tecido, que é aplicado em juntas de dilatação, de movimentação, ou aonde a gente julgar necessário pela visita técnica. Selantes, disponíveis em sachê para fazer vedações lineares em sobreposições de telhas ou em cabeças de parafuso. Bom, falamos aqui, o Endurance ele é pronto para uso. Então, aqui do lado tem uma foto ali, inclusive, de alguém colocando uma régua. O produto ele não requer diluição, não requer que misture nada. É um produto muito fácil de ser aplicado, muito tranquilo assim de fazer esses reparos e essa aplicação. A gente tem que cuidar sempre do controle de filme úmido, que é o que está ali na direita. Então, a gente aplica a membrana de silicone no telhado inteiro e garante que ela tenha essa espessura mínima para a gente garantir as garantias e o desempenho do material. Então, aqui a membrana sendo aplicada com uso de airless. Pode ser aplicado tanto no airless quanto no rolo, com trincha, brocha, pincel. Aqui, aquela mesma cobertura que nós já passamos lá no início, com telha zipada. E aqui a questão das garantias e dimensionamento. Nós fazemos isso e o material, que nem foi bem introduzido pelos colegas, tem garantia de 10, 15 ou 20 anos e uma expectativa de vida útil muito maior que isso. Então, a gente traz aqui as informações de espessura mínima de aplicação, de rendimentos, e sempre aplicados por pessoal treinado, né, empresas credenciadas,